Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa aula 17 do curso gratuito de Tarô, a Introdução aos Arcanos Maiores. E hoje vamos falar do arcano número 15, O Diabo. Assim como a morte, as pessoas também temem muito o diabo. E como a gente pode ver, o diabo ele tá aí em volta de um fundo muito escuro. Então isso quer dizer que a gente aqui nesse arcano vai ter que aprender a lidar com as nossas sombras. Vamos lembrar aí que pelo caminho aí da jornada do herói, o último arcano que a gente passou foi a temperança, onde, parece que tudo ficou bem, Tudo tá muito equilibrado, tudo tá muito consciente, que a gente tá sabendo como, viver realmente a vida de uma forma muito harmoniosa. E aí, logo depois aí da temperança, a gente cai no diabo. E por que que isso acontece? Se a gente for ver aí, os arcanos anteriores, a maioria deles falam da nossa consciência interna, do nosso eu interno. E o diabo vai fazer com que a gente parta já para uma questão mais material, mais para o mundo externo, e também como lidar com as nossas sombras. Se a gente for ver nos outros arcanos, em nenhum deles a gente se deparou muito fortemente com as nossas sombras, Parece que a gente só tá tomando consciência e vendo tudo de outra forma, mas esquecemos da nossa sombra. E querendo ou não, por mais que a gente queira, escapar dela, ela sempre acaba aparecendo, principalmente quando a gente acha ali que tá tudo bem na temperança. Então vamos começar aqui com a simbologia, do diabo. A gente vê que ele tá aqui, num cubo. E esse cubo, significa aí um conhecimento incompleto. A gente vê aqui também essas duas figuras, o homem e a mulher, que a gente também pode relacionar a figura dos enamorados, onde eles têm aquele relacionamento, aquela paixão e aquele amor bem mais puro. Aqui eles já estão numa sombra, e já um amor um pouco mais pervertido. E se a gente olhar bem, vamos ver que na face deles aqui, eles não estão tristes, eles não estão com aquela cara de coitado, de sofrido. Não, a gente vê que eles até estão um pouquinho alegres. E claro, essas correntes aqui que a gente vê, elas não estão realmente acorrentando eles, porque a gente vê que elas estão bem largas. E isso significa uma questão aí de um significado, desse arcano, que é o quê? A ilusão, aquela situação de que eu tô preso naquela situação e não consigo sair. A gente também vê aqui que esses dois, eles têm aqui uma espécie de uma cauda, o homem aqui com o fogo, inclusive, sendo aqui tocado pelo fogo que o diabo abaixa. E isso significa o que? É realmente aquela energia sexual descontrolada. E aqui, a gente vê na cauda da mulher uma flor aqui que dá frutos. Isso é o que? É aquele simbolismo do fruto do pecado. Então tudo aqui, essa carta ela vai ter fortes questões sexuais, tá? Aqui nessa mão a gente vê o diabo apontando a tocha para baixo.
O fogo geralmente ele significa espiritualidade. E aqui o diabo ele tá, né, rebaixando a espiritualidade, como se ela não existisse, tanto que ele tá tentando transformar ela em outra coisa. Aqui a gente também pode ter o simbolismo, né, dele tá abaixando esse fogo, né, espiritual vindo aqui para o homem, dando essa energia sexual. E a gente pode lembrar a energia sexual, quando bem sublimada, ela vai virar a Kundalini, né? Onde aí a pessoa vai conseguir desbloquear e equilibrar todos os seus centros energéticos para aí, né, se purificar. E na outra mão aqui, tá? É que nessa carta aqui não dá para ver direito, mas é um símbolo de Saturno. Saturno, né, aquele planeta que ele traz um pouco de limitação pra gente, né? E assim ele indica só a existência do óbvio, né, do que eu vejo, né, da materialidade. Se a gente for ver, Saturno é um planeta que rege Capricórnio, e Capricórnio é um dos signos que lida muito bem com a matéria. Então aí também quer dizer uma certa importância da matéria. Aqui a gente tem o pentáculo, né? Em várias crenças, né? Um símbolo de magia negra. Mas se a gente virar aí o pentáculo, né, com a ponta para cima, né, e se a gente abre os braços, a gente vai ver que é praticamente um ser humano, né, com a cabeça para cima, né, os dois braços e as duas pernas. Agora aqui já no diabo, ele aparece ao contrário. E aqui nessa carta ela simboliza o quê? Os desejos acima da razão. Porque a gente vê que aí, né, seria o corpo humano ao contrário. E o fundo preto aqui, né, além de significar aquela sombra, também fica, né, naquela questão de não conseguir enxergar a verdade, né, não conseguir ver a saída e tá preso na ilusão aí do diabo. A questão, né, do diabo não é que ele é ruim, mas sim que ele ilude. Não é o diabo que faz mal a alguém, mas sim as pessoas que se prendem na ilusão que, né, o diabo mostra, que aí nesse caso é a importância da materialidade. Então vamos ver aí, né, as habilidades e os desafios, né, do diabo numa jogada aí, né, de tarô, o que pode significar. Então aí numa questão positiva, a gente tem a libertação. Então pode ser aquela pessoa que está há muito tempo numa situação e não estava conseguindo sair dela, e ela pega e consegue se libertar finalmente. A gente também pode lembrar aí na jornada do herói que a temperança, né, o lado negativo da temperança, um deles era aquela pessoa que não consegue enxergar mais, ela não consegue mais ver saída. E aí aqui ela cai no diabo e ela pode viver aquela sombra e conseguir a libertação, ou continuar da mesma forma. É como se assim, né, se a gente vê o progresso até terapêutico de uma pessoa e ela vai passando de um arcano para o outro, quando ela, né, pega a questão positiva do arcano, onde ela já transcendeu um monte de coisas, ela simplesmente se liberta e ela só começa a viver, né, os lados positivos do arcano. Agora, muitas vezes a gente vai passando pelos arcanos e a gente vê que a pessoa vai de arcano em arcano, né? Vai até provavelmente lá o mundo vivendo as questões negativas dos arcanos por não conseguir se libertar de várias questões dela mesma. Outra questão aí é a energia sexual direcionada. Isso quer dizer, a pessoa está sabendo muito bem direcionar essa energia dela. Como eu disse aí no simbolismo,
a questão da Kundalini, né? A pessoa usar essa energia sexual para estar conseguindo aí, né, se purificar, né, se espiritualizar, né, e transcender todas as questões dela. O diabo, ele também traz muita força. Então, se você está lendo para aquela pessoa que está estagnada naquela situação e não vê como sair, é hora dela conseguir essa força que o diabo dá, essa força, né, dos desejos mais profundos dela, para ela realmente botar para fora, né? E não tô falando de desejo sexual não aqui. Tô falando de desejo de sair daquela situação, né? De usar essa força toda lá de dentro mesmo para conseguir sair dessa situação. E aí o lado negativo do diabo que a gente tem, como a gente viu no simbolismo, né, a principal delas é a ilusão, tá? Vivendo uma ilusão. O materialismo, quando você tira o diabo, dependendo da posição dele, claro, pode indicar pessoas muito materialistas. Pode também ter desejos sexuais obsessivos, e isso pode ocasionar em problemas sexuais. A pessoa no aprisionamento psíquico, isso é a questão lá da ilusão. A pessoa não consegue ver saída, ela não consegue achar solução para a situação dela, e é aí que ela vai ficando em depressão, porque ela não vê como sair daquilo. E o que você tem que fazer se você está vivenciando esse arcano? Como eu sempre digo, né, existem dois lados. Ou você está passando por uma crise realmente na sua vida, e aí tá na hora de você pegar a força e se libertar, né, de qualquer jeito daquilo, pela, né, sua própria vontade, pelo seu desejo de se libertar mesmo. Ou você está se iludindo muito. Então você tem que ver aí onde você está. Porém, se você estiver nessa parte de ilusão, de depressão, ou até de, né, problemas sexuais mesmo, aí que você tem que olhar para sua sombra, encarar ela, aceitar realmente naquilo que você deseja, se aceitar para seguir em frente. Geralmente essa carta ela indica uma crise, porque, né, quando a gente tá ali na estagnação, a gente tá levando uma situação aí com a barriga por um longo tempo, a gente tá acomodado. Quando a gente resolve mudar essa situação, antes da gente conseguir fazer a mudança, a gente tem uma baixa geralmente, né? Uma baixa de energia, a gente fica confuso, o emocional também fica muito abalado, mas isso é necessário para estar passando por essa transformação, certo? E o questionário aí do diabo. Então, para a gente pensar, ou você que está vivenciando esse arcano, ou você que está aí simplesmente fazendo a nossa jornada do herói aí desde a primeira aula. Então, o quanto você é materialista, né? Pensar aí, né, o sentido materialista de assim, de eu só creio no que eu vejo, ou então até uma questão aí mais egoísta, né, de que eu só penso em mim, no que eu quero. Quanto você faz isso? E outra coisa, né, você vive ou já viveu alguma situação em que você não via, ou que você não vê meios de sair dela? Tem alguma situação na sua vida assim, ou já teve? Se já teve, como que você conseguiu sair dela? Você lembra que você achava que não tinha jeito e aí de repente você saiu? E se você está vivendo essa situação, né? Quais são as probabilidades aí? Quais são as questões? O que você
pode realmente fazer para mudar essa situação? Vamos supor, vai num relacionamento, né? Que tá muito ruim o relacionamento e você não consegue sair dele. Por que você não consegue sair dele? Você depende da pessoa financeiramente? Então, vamos supor que você dependa financeiramente. Então, eu vou arranjar um trabalho, porque vamos dizer que está insuportável a situação. Vamos dizer, você tem filhos, aí você tem, né, que pôr na balança. E aí, é legal pro meu filho, não é? E se vocês realmente entrarem num acordo, né, de cada um ficar 50% do tempo com o filho e realmente ter uma separação bem amigável, sem que o filho se sinta prejudicado. Enfim, existem diversas possibilidades, eu só estou dando exemplo aqui. Mas para toda situação existe, né, uma solução. É só a gente querer. E quais desejos que você tem que você gostaria de realizar? E por que que você não realiza? Isso, tá, gente? É só para vocês saberem, para vocês terem consciência, vamos dizer assim, da sombra de vocês. Às vezes nem a gente mesmo quer assumir os desejos que a gente tem. Mas às vezes, né, assumir só pra gente pode trazer um alívio de que você realmente queria fazer algo, mas é claro que às vezes por questões morais ou da família ou da sociedade a gente acaba não fazendo. Às vezes, vamos supor, né, no trabalho, seu chefe te irrita e você realmente gostaria de levantar, né, e pedir as contas, mas você não vai fazer isso. Mas tudo bem você não fazer isso, só que você tem que saber e tem que assumir que você tem essa vontade. Tá? Esse é um exemplo bem básico. Então o diabo ele vem trazer, acredito, uma reflexão muito profunda pra gente, que é fazer a gente olhar para nossa própria sombra, para os nossos desejos que a gente não assume, né? Nem em público e nem pra gente mesmo, mas é importante a gente saber pelo menos que eles existem, ok? A próxima aula aí a gente vai falar sobre a torre e vocês podem acessar o nosso Facebook, ficar sabendo das novidades, ficar sabendo de reflexões e dicas sobre as terapias. Dúvidas e sugestões, escrevam um e-mail e não se esqueçam aqui de inscrever-se no canal do YouTube para não perder nenhuma aula. Gratidão a todos e até a próxima!